Faltam 6 dias para começar a maratona Você na Medicina. Esse evento 100% online, 100% gratuito, que vai te ajudar a passar em medicina e virar o primeiro médico da sua família. E você precisa participar desse evento, porque nesse evento eu vou compartilhar com você tudo que eu estou utilizando para conseguir tudo que eu ensinei para os meus alunos, né, para eles aplicarem e conseguir passar em medicina. Essa semana a gente teve mais um aluno aprovado em medicina e você pode ser o próximo aí a conseguir a sua tão sonhada aprovação em medicina. Então, se você não fez a sua inscrição ainda na Maratona Você na Medicina, que começa dia 25 de setembro, se inscreva por meio do link da bio, tá? O evento começa segunda-feira, então faltam 6 dias aí para começar a Maratona Você na Medicina. E como eu estou com uma rotina mais leve, digamos assim, da Faculdade de Medicina, eu estou fazendo live todo dia aqui nas minhas redes sociais, né? Então, tanto no meu canal do YouTube, Instagram, TikTok, todo dia tem lives aí para ajudar vocês de forma 100% gratuita. Né? Eu falo rotina mais leve da faculdade, né? Porque a medicina por si só já é puxada, né? Por mais que em determinados momentos você não vai ter que ir no bloco cirúrgico, você não vai ter que dar plantões, você precisa estudar em casa, né? Revisar os protocolos, revisar os exames, né? Também, além disso, você também precisa estudar, revisar os conteúdos, né? Então, assim, você precisa estar sempre, né, focando aí cada vez mais, né, para você ser um bom médico, né, poder ajudar as pessoas, né, porque na medicina você precisa dominar os conteúdos, né, para poder ajudar as pessoas, né? Então é fundamental que você domine os conteúdos, né, para que a partir desse domínio técnico dos conteúdos você possa ajudar os seus pacientes, né? Você possa aí tá trazendo mais resultado para os seus pacientes. Então, sejam todos bem-vindos aí, vamos começar mais uma live, mandem as dúvidas de vocês, né? E vai ser um prazer aí a gente poder ficar conversando um pouquinho, trocando uma ideia e discutir sobre a aprovação em medicina, né? Poder conversar sobre a sua aprovação em medicina para que você consiga passar e virar o primeiro médico da tua família, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mandem aí, pessoal, mandem as dúvidas de vocês, que vai ser um prazer aí ficar respondendo as dúvidas de vocês. E quem não está inscrito ainda na Maratona Você na Medicina, se inscreva, né? O evento vai ser bem legal, 4 aulas teóricas e práticas aí sobre a aprovação em medicina, né? Lá eu vou compartilhar tudo que você precisa saber para você conseguir passar em medicina e virar o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, né? Não é porque não tem nenhum médico na sua família que você não pode virar médico, né? Você pode ser o primeiro da sua família que conquistou, que conseguiu conquistar uma aprovação em medicina, né? Então, por mais que as pessoas não acreditem em você, você pode correr atrás, né? Vamos lá, ó, tem uma dúvida aqui, ó, da Lai. Vamos ver como é que é o nome dela aqui. Não aparece aqui o nome. Enfim, uma moça aqui fez uma dúvida aqui, não dá para saber qual que é o nome dela. Vamos responder então a dúvida dela, tá? A dúvida dela é o seguinte: o que você recomenda para quem vai começar a estudar do zero? Vamos lá, vamos raciocinar junto essa dúvida aqui dela. O que que você recomenda? O que que você faria, né, para aquelas pessoas que vão começar a estudar do zero, tá? Então pega papel e caneta, né, e vamos anotando aqui junto comigo, tá? Então vamos lá. O que acontece? Do zero, né? O que que a pessoa tem que fazer para começar a estudar do zero?
Primeira coisa que a pessoa tem que entender, tá? Quem vai começar do zero, do absoluto zero, primeira coisa que tem que entender que a medicina é uma maratona, tá? Todo mundo concorda? A medicina é uma maratona, né? Todo mundo concorda comigo? Medicina é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Veja bem, você não vai estudar até você passar. Você não vai estudar até você virar médico. Você vai estudar para sempre. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda comigo, pessoal? Faz sentido para vocês? Você, física, beleza, física, matemática, redação, geografia, você estuda para passar. Concorda comigo? Né? Você não quer ser professor de geografia, ou tem alguém aí que quer ser professor de geografia? Se tiver alguém que quer ser professor de geografia, tá no lugar errado, né? Se você quer ser professor de geografia, professor de história, professor de matemática, desculpa falar, mas você está no lugar errado. Aqui é um local para você ser médico. É um ambiente onde a gente fala sobre estratégias, comportamentos para você passar em medicina e virar o primeiro médico da tua família. Agora, se você quer ser. Não, Léo. O meu sonho é ser professor de matemática. Trabalhar numa escola pública e ser professor de matemática. Pô, aí eu recomendo você parar de me seguir porque você está no lugar errado. Ok? Faz sentido para vocês? Então, física, matemática, você estuda até passar. Agora, estudar, né? Estudar, o verbo, a ação de adquirir conhecimento por meio da aprendizagem e da memória, né? Isso, meus queridos, você nunca mais vai parar. Você vai ter que estudar para sempre. Então, isso tem que estar instalado no seu computador mental. Tem que estar instalado no seu computador mental, que você nunca mais vai parar de estudar, tá bom? No momento, Léo, eu quero ser médico, eu quero salvar vidas. Você precisa entender que você vai estudar para sempre. Nunca mais vai parar, tá? Todo mundo bem. Anota aí no teu caderninho. Estudar. O verbo, a ação de adquirir conhecimento por meio da aprendizagem, por meio da memorização. Veja bem, então, o foco de quem vai começar a estudar do zero não é física, não é matemática, não é redação. O teu foco tem que ser aprender a aprender, aprender a estudar. Porque o estudo é que vai fazer você passar em medicina. Não é a física, não é a matemática. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso ter uma capacidade cerebral de aprender os conteúdos, não só aprender, mas memorizar esses conteúdos e, principalmente, lembrar desses conteúdos no dia da prova. Porque se eu não lembrar desses conteúdos no dia da prova, eu vou ser reprovado. E a pior coisa que tem é você fazer a prova e ser reprovado. Dói na alma. Dói na alma você ser reprovado, você fazer a prova com uma expectativa, querendo passar e você ser. Isso dói, dói demais. E muitas pessoas não passam, não por causa da física, não por causa da matemática. Elas não passam porque elas não sabem como estudar física. Elas não sabem como que o cérebro funciona, elas não têm controle emocional, elas não têm saúde física, elas não têm os neurotransmissores, está desregulado os neurotransmissores. A pessoa está com depressão, está com ansiedade, está com fadiga, e aí ela não consegue produzir, ela não consegue render nos estudos. Então, assim, minha querida, primeiro passo, primeiro ponto é você aprender a aprender, a aprender como estudar. Como que o teu cérebro funciona, como é que funciona o sistema límbico, como é que funciona o sistema mesolímbico dopaminérgico. Tem que entender essa parte. Porque senão você vai para essa maratona sem conhecimento, sem estratégia, e aí fica difícil, né? Você conseguir a sua tão sonhada aprovação em medicina se você não sabe sobre isso, entendeu? Então esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é isso. Aprender a estudar, aprender a desenvolver o hábito dos estudos, né? Então, primeira coisa, aprender como estudar. Segunda coisa,
desenvolver o hábito de estudar. Veja bem, você não consegue sair de casa sem escovar os dentes. Você não consegue dormir sem tomar banho, né? Não tem aquela sensação que você tá sujo. Não tem aquela sensação, né? Eu, por exemplo, quando eu não escovo os dentes, parece que eu tô sujo, sabe? Eu não consigo sair de casa sem escovar meus dentes. Por quê? Porque eu desenvolvi um hábito. Vai ter todo o passo a passo para você desenvolver hábitos, né? Tem um ritual, tem um gatilho, tem uma recompensa, tem várias estratégias para tem um passo a passo para você desenvolver o hábito. Então, o segundo passo para quem vai começar a estudar é desenvolver o hábito de estudar. Veja bem, eu não falei de física, eu não falei quais são os conteúdos mais relevantes, porque isso daqui, ó, é isso daqui que tira você do absoluto zero e coloca você na faculdade de medicina. É aqui, ó, é sobre isso daqui, entendeu? Então, segundo passo, vai começar do absoluto zero. Segundo passo, desenvolver o hábito de estudar. Porque a maioria, o que a maioria faz, pessoal? Qual que é o erro da maioria da galera? Que é passar em medicina. E aí, o que o cara faz? Ele vai lá e compra um cursinho online. Se a pessoa tem mais dinheiro, né, ela compra um cursinho presencial. A maioria que me segue aqui é a galera que não tem dinheiro. Então, geralmente, ele compra um cursinho online. R$ 20 por mês, R$ 30 por mês, né? Na esperança de conseguir passar em medicina, né? Aí o cara compra o cursinho online, por quê? Porque ele viu a propaganda. A propaganda do cursinho online fala o seguinte: você vai ter 1.000 videoaulas, você vai ter 10.000 questões, você vai ter 500 PDF, 500 resumos. E aí você fica nossa, olha a quantidade de coisa que vai ter. Eu vou comprar esse curso porque aí eu vou passar em medicina. Aí o cérebro, ele é procrastinador. Ele olha lá 1.000 aulas. Ele já começa a procrastinar. Só de ver lá o número na plataforma, 1.000 aulas, 10.000 questões, automaticamente ele já começa a procrastinar. Aí o cara começa a primeira semana, né? Ele aumenta a dopamina, né? A compra gera dopamina, tá? Então toda vez que você compra, você gera uma expectativa e a partir dessa expectativa você mexe com o teu sistema mesonímico dopaminérgico. Tanto que tem pessoas que são viciadas em comprar. A pessoa tem aquele vício de comprar, de passar o cartão, de ir numa loja, comprar roupa, comprar tênis. Só que aí passa uma semana, ela baixa a dopamina, ela pensa, nossa, por que comprei esse tênis? Eu nunca vou usar ele. Por que comprei esse vestido? Eu nunca vou usar ele. Então, por quê? Porque o dinheiro, ele mexe com dopamina, a compra mexe, a expectativa da compra mexe com a tua dopamina, né? E aí você compra muitas vezes por impulso. Então, comprar vicia. E aí a pessoa comprou o curso online, né? Deu aquela dopamina inicial, aquela motivação inicial e a pessoa fica motivada. Aí passou uma semana, passou 2 semanas, a pessoa já nem entra mais na plataforma. A pessoa já fica saturada da plataforma, já não tem mais vontade de entrar, começa a procrastinar, estuda um dia, procrastina 6, né? O Pomodoro 1 por 6. Estuda um dia e procrastina 6. E aí, cada vez mais, ela vai se culpando, né? Ela vai se culpando. É como se ela tivesse um chicote na mão e começasse aqui, ó, nas costas. Só que é na mente, entendeu? Aqui é físico, mas é como se fosse na mente. A pessoa fica se culpando. A pessoa, pô, eu sou burro, eu sou incapaz, eu nunca vou ser alguém na vida. Eu acho que medicina não é para mim, né? Porque daí começa a desregular as emoções e a pessoa começa, pô, medicina não é para mim. Eu nunca vou ser médico, eu não vou conseguir passar, né? Começa a ter essa ruminação mental, ou seja, um monte de pensamentos negativos que vai bloqueando a pessoa. Entendeu? Bloqueia a pessoa. Entende? Bloqueia a pessoa, trava a pessoa. E aí a pessoa não consegue estudar, não consegue aprender, não consegue memorizar, porque ela tem uma desregulação emocional. E aí o cursinho, com um monte de conteúdos, com um monte de questões, com um monte de informação, acaba sendo algo ruim, porque está afetando o emocional da pessoa. Entende? Então, tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado com isso. Porque aí você não consegue desenvolver o hábito dos estudos.
Bem pelo contrário, você cria uma aversão aos estudos. Você cria uma neuroassociação negativa com os estudos. Aí só de pensar em estudar, você começa a tremer. Você fica depressivo, você começa a ter ansiedade, você começa a ter compulsão alimentar, você começa a procrastinar o dia inteiro nas redes sociais, que é um mecanismo, né? Um efeito rebote, digamos assim, né? Um feedback negativo do teu cérebro, que é você não quer estudar, você está triste, está estressado, e aí o efeito rebote, o feedback negativo, é você ir para as redes sociais buscar dopamina fácil. Algumas pessoas é pela comida, outras pessoas é com videogame, outras pessoas é ficar vendo stories de famoso, vídeo de piada, né? Criando vários mecanismos para fugir, para ter uma fuga em relação aos estudos. Louco isso, né? Isso é neurociência. É comprovado, né? O Alexandro, ele falou, tudo que você está falando é verdade. Vivi isso na pele. Mais alguém aí, pessoal? Mais alguém aí? Comenta aí. Usa o comentário aí. Deixa o seu comentário. Você também já sentiu isso? Você sente isso? É triste, né? Você vê aquele sonho, né? Você sentir aquele sonho de passar em medicina, de virar médico, e você sentir aquele sonho fugindo de você, né? Você vê que você fica distante da medicina, né? Vai ficando distante da medicina, cada vez mais distante. Cada vez fica mais impossível você passar em medicina e virar médico. Louco, né? Triste, né? Então, pessoal, por que eu falei que o segundo passo é desenvolver o hábito dos estudos? Porque quem vai começar do zero não pode queimar a largada. Você não pode queimar a largada. Tem que começar aos pouquinhos, baby steps, pequenos passos durante o teu início dos estudos. Você não pode querer fazer tudo do dia para a noite, você tem que começar aos pouquinhos. Então, começa, e aí uma orientação que eu dou para vocês, que foi o que eu fiz, que eu oriento os meus alunos, começa lendo a prova. Não começa assinando o cursinho 10 mil videoaula, cronograma disso, cronograma daquilo. Vê a prova. A prova vai dizer para você o que você tem que estudar. E tá tudo bem você ler a prova e não saber fazer nenhuma questão. Entende? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Começa lendo a prova. Léo, mas aí eu não vou saber fazer nenhuma questão. Claro, é óbvio que você não vai conseguir fazer nenhuma questão, porque você não está preparado para aquilo. É que nem eu querer correr uma maratona. 30 quilômetros. Como é que eu vou conseguir correr uma maratona se eu nunca treinei para correr uma maratona? Como é que eu vou conseguir ir na academia se eu nunca treinei para ir na academia? Então é óbvio que se eu vou começar a estudar do zero, é óbvio que eu vou errar todas as questões. É o esperado que você erre tudo e tá tudo bem. Meu Deus, Léo, por que tá tudo bem? Não entendi teu raciocínio. Vou explicar para você. Vou fazer uma pergunta para você. Como que você aprendeu a caminhar? Vou além. Como que você aprendeu a falar? Foi vendo videoaula no YouTube? Vamos lá, pessoal. Raciocina junto comigo. Você aprendeu a falar o português vendo videoaula no YouTube? Ou vamos além, vamos além. Uma criança que nasceu nos Estados Unidos, como é que ela aprendeu a falar inglês? Foi fazendo curso com professores? Foi vendo videoaula? Como é que ela aprendeu a falar inglês? Praticando, né? Falando mamãe, falando papai, de forma errada, com uma pronúncia errada. E aí, quanto mais ela errava, mais. Vamos lá, ó. Isso é extremamente importante, pessoal. É uma parada cerebral. Uma parada cerebral. Quanto mais a criança fala errado, mais ela recebe o quê? Feedback positivo ou feedback negativo dos pais? Olha que louco isso. A criança está falando errado, ela está no desenvolvimento motor.
desenvolvimento cerebral dela, desenvolvimento da linguagem. Quando ela fala uma palavra errada, o que o pai e a mãe fazem? Criticam a criança? Nossa, que burro que você é. Você fala errado, você pronuncia errado. Ou os pais dão um feedback positivo. Eles estimulam a criança a falar, 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 falar. E aí, aos pouquinhos, ela vai aprendendo, ela vai aprender uma palavra, aprende 2 palavras, aprende 3 palavras. Que louco isso, né, pessoal? E aí a criança vai aprendendo, depois ela aprende a conjugação verbal, né? Ela aprende que como ela pronuncia o verbo, ela está falando do passado. Como ela pronuncia o verbo, ela vai estar falando do futuro. Eu fiz, passado. Eu vou fazer, futuro. Entende? Então, e aí depois, aprendendo a fazer a conjugação verbal, conjugar os pronomes, usar os artigos, enfim, aí tem toda aquela coisa. Mas percebam que a criança, né, ela aprendeu errando, não foi acertando. Então, quando você lê a prova que você deseja fazer, o Enem, o vestibular, e você está começando do zero, meu Deus, Léo, você está orientando eu ler a prova, eu conhecer meu inimigo, né? Eu falo inimigo porque não tem vaga para todo mundo, né? Então, o Enem, o vestibular, eles são teu inimigo, porque não tem vaga para todo mundo, né? São pouquíssimas vagas para medicina para uma galera gigantesca que quer ser médico, né? Hoje você faz determinadas faculdades, você vira Uber. Não tem esse meme aí na rede social? Dependendo da faculdade que você faz, você vira Uber depois. Medicina não. Medicina é a única faculdade que permite você sair recém-formado ganhando mais de 20 mil reais. Se você não for preguiçoso, obviamente. Então tem uma galera gigantesca que quer passar em medicina, né? Todo mundo quer abandonar outras faculdades para poder fazer medicina. Então tem muita gente que quer fazer medicina, não por amor, não porque quer, mas pelo. E não vai ser eu que vou ficar aqui julgando, né? Cada um faz o que quiser da vida. Quem sou eu para julgar, né? Mas tem muitas pessoas que querem fazer por isso daqui. E tá tudo bem, cada um, né? Cada um faz o que quer da vida. Mas percebam, quando você começa a estudar assim, né, conhecendo o teu inimigo, conhecendo a prova, fica muito mais agradável. Por quê? Porque você aprende a errar. Tem pessoas que têm medo de errar, mas é errando que se aprende. Você só aprendeu a andar porque você caía e levantava. Você só aprendeu a falar, que são as nossas 2 maiores capacidades cognitivas. Nossa é andar e falar. O que nos diferencia dos demais mamíferos é a nossa capacidade de comunicação. Então, a fala, né, tem uma estrutura que chama área de Wernicke, que também fica no lóbulo temporal. A área de Wernicke, quem quiser depois dar um Google pesquisa, né, não vou falar aqui, dentro do curso Tratamente eu explico sobre isso, a área de Wernicke, né, que é a estrutura do nosso cérebro que tem essa capacidade, uma das funções é essa capacidade comunicativa, né, tem a área de Broca também. Então, assim, Wernicke e Broca são o que fez o ser humano, né, a espécie humana, chegar no topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque eu consigo me comunicar, eu consigo formar uma tribo, eu consigo ter uma estratégia, eu consigo plantar, eu consigo prever o futuro, né, o córtex pré-frontal. Então, os demais mamíferos, por exemplo, o macaco, ele é muito emotivo, né? Ele tem uma capacidade cognitiva abaixo da nossa. Então, ele tem dificuldade de fazer o planejamento. Ele vive o agora, mas ele tem dificuldade de planejar. Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade fantástica que é o quê? É olhar para o passado, né? Então, eu tenho o hipocampo, que é o centro responsável pela memorização. Então, eu guardo experiências, né, tanto positivas quanto negativas, e aí eu tenho a capacidade de voltar no futuro. Então, eu consigo pegar minha mente e voltar a 10 anos atrás, 20 anos atrás, e aprender com os erros, aprender com as situações e também olhar para o futuro, né? Que nem eu falo para vocês, eu liguei um neurônio com outro neurônio. Então, eu vi a condição dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, eu vi a casa que eles moravam, eu vi a situação que eles moravam, e aí eu liguei um neurônio com outro neurônio. Eu pensei, pô, eu não quero isso daqui para mim. Isso daqui não é vida para mim, eu quero ter uma vida extraordinária. E aí eu vi, eles não estudaram. Então, se eles não estudaram e tiveram essa e tem esse tipo de vida, logo eu vou estudar para mim ter um outro tipo de vida, para mim ter um outro tipo de condição. Então, eu liguei um neurônio com outro neurônio, fiz uma sinapse química ali, um neurônio com outro neurônio e tive essa conclusão.
Se eu não estudar, eu vou ter uma vida medíocre. Se eu estudar, eu vou ter uma vida de sucesso. Né? Um raciocínio simples. Mas tem muita gente que não tem esse raciocínio. O cara vai na Caixa Econômica e financia um carro popular. Sendo que no longo prazo, ele vai pagar 3 carros. Em vez de ele pegar esse dinheiro e comprar um curso, comprar uma mentoria, comprar um treinamento, passar numa faculdade, fazer medicina, virar médico e depois, lá no futuro, quando ele tiver o diploma, aí ele compra o carro que ele quiser, mas não parcelado, não financiado à vista, para ele não ter que pagar juros. Só que é o brasileiro médio? O que o brasileiro médio? Que quanto mais pobre for a pessoa, menos inteligência financeira a pessoa tem. Ela vai na Caixa Econômica, ela pega lá um carro popular de 10 mil reais e olha a parcela. Ah, é R$ 450 a parcela. Eu consigo pagar. Só que a pessoa vai pagar em 48 vezes. Ela vai pagar 3 carros, 4 carros. Só que o brasileiro médio não tem essa capacidade de prever o futuro. Ele nem sabe o que é juros compostos. Entendeu? Não, mas eu vou comprar um carro, porque não sei o quê. Agora, comprar um livro, o cara não compra. Estudar, fazer um curso, abdicar o domingo, né? Até agora, domingo, eu estava estudando e eu até postei, né? Eu postei no meus stories que domingo é o dia que eu mais gosto de estudar. Por quê? Tá todo mundo curtindo, fazendo churrasco com a família, se divertindo, e eu tô ali construindo o meu futuro. Então, eu tenho prazer em estudar no domingo porque eu sei que a maioria tá fazendo festa, a maioria tá curtindo, tá se divertindo, enquanto eu estou construindo o meu futuro. Eu tô plantando, tudo que você planta, você colhe um dia. A única certeza, a única certeza, entendeu? A única certeza é que tudo que você planta, você vai colher. E cada um tem a vida que merece. Porque você plantou algum dia. Entendeu? Você plantou. Tudo que você planta, você colhe. Quando domingo, em vez de você estudar, fazer uma prova, ler a prova, ver os conteúdos que vão ser cobrados, e você saiu, encheu a cara, bebeu, e aí na segunda-feira você tá de ressaca, você tá cansado. É uma escolha, ninguém obrigou você a sair final de semana a beber. Ninguém obrigou você a fazer um financiamento na Caixa Econômica para comprar um carro popular e pagar no final do financiamento, pagar 5 carros, 4 carros. Haja vista os juros compostos. Em vez de comprar um livro, em vez de estudar, ninguém obrigou. É uma escolha, é uma decisão. E na época dos meus pais, não tinha oportunidades. Não tinha o Enem, não tinha o SISU, não tinha o ProUni, não tinha o FIES, não tinha o programa Mais Médicos, não tinha um negocinho chamado YouTube, não tinha o Google. Porque o Google, tudo que tu não sabe, tu pergunta pro Google, ele vai te responder em 3 segundos. Se você não sabe eletrodinâmica, o Google vai te responder. Hoje, com a inteligência artificial, você pergunta para a inteligência artificial, ela te responde tudo. Você pergunta para ela, por exemplo, dentro de matemática, no Enem tem um conteúdo que é muito prevalente, chama estatística. Moda, mediana, desvio padrão, média, aritmética. Aí vamos supor que você está lendo a prova, né? Que é o terceiro passo para começar a estudar do absoluto zero. Terceiro passo, leia a prova, conheça o que vai ser cobrado em matemática, como que vai ser cobrado. O teu professor, ele vai te dar uma aula gigantesca de estatística. E aí você abre a questão, eles cobram mediana. Então, se eles cobram mediana, eu tenho que saber mediana. Eu não tenho que saber toda a estatística nesse primeiro momento. Eu tenho que saber o que vai ser cobrado na prova. Então, por que eu vou perder 2, 3 horas para ver uma aula se eu posso, em uma questão, em 10 minutos, com a técnica correta, eu aprender mediana por meio da inteligência artificial? É assim que é feito nos Estados Unidos, é assim que é feito na Europa. Otimização, produtividade, tempo. Né? O americano fala time is money. Tempo é dinheiro, então eles querem otimização. Só que o brasileiro prefere, o dono do cursinho prefere empurrar um monte de aula teórica de 2, 3 horas, que não ensina o aluno a pensar, que não ensina o aluno a resolver problemas, porque o Enem vai cobrar o quê?
O Enem vai cobrar o aluno resolver problemas. E eu vejo a galera, não, o Enem tá conteudista, o Enem tá... Não, o Enem ele cobra você resolver problemas. Só que o problema é que os cursinhos, o, as metodologias de estudo que são ensinadas no Brasil, elas não ensinam o aluno a treinar o músculo cerebral, né, que os neurocientistas chamam de córtex pré-frontal, que é a estrutura mais complexa, fica aqui embaixo da nossa testa, a estrutura mais complexa do cérebro humano, que a capacidade dele é resolver problemas. As questões de matemática, o Enem quer que você resolva um problema. A própria redação é a tua capacidade de resolver problemas, a capacidade cerebral. Só que se você fica o dia inteiro vendo videoaula e fazendo resumo colorido, você não está treinando o teu cérebro a resolver problemas. Se tu pegar e analisar como que foi desenvolvido os antibióticos, que foi uma revolução na área médica, tinha um problema gigantesco, as pessoas estavam morrendo por uma infecção bacteriana. E naquela época não existia nenhum medicamento que matassem as bactérias. E aí eles tinham um grande problema para resolver, porque as pessoas estavam morrendo. Então, como que foi descoberto os antibióticos? Porque tinha um problema para resolver. Não foi acidental, foi porque tinha um problema para resolver. Então, as descobertas na medicina, na engenharia, na matemática sempre foram pautadas em cima de grandes problemas. O teu cérebro ele só funciona se tiver um problema para resolver. Se você vê uma videoaula por ver, ele não vai guardar, ele não vai ter taxa de retenção. Ele só vai ter taxa de retenção se tiver um problema para resolver. Ou seja, é muito mais fácil eu aprender mediana a partir de uma questão do que aprender mediana a partir de uma aula. Porque a aula não vai ensinar só mediana, a aula vai ensinar tudo. Então, olha o tamanho do conteúdo, sendo que a questão vai ser cobrado um pedaço do conteúdo. Então, em um primeiro momento, eu tenho que saber aquele pedaço. E aí fica muito mais fácil. O que é mais fácil você. É, 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 o que é mais fácil você aprender? Um monte de conteúdo ou um pedaço do conteúdo? O que é mais fácil você guardar? O que é mais fácil você ter retenção? Entende? Então, o terceiro passo, né, para quem vai começar do absoluto zero, não é fazer cursinho. Eu sou contra cursinho. Eu acho que cursinho é você atrasar todo o processo. É você, é a sua vida virar um filme de terror. Então, você sozinho, lendo a prova, você vai descobrir o que é cobrado em matemática, o que é cobrado em história. E tá tudo bem você errar a prova inteira, porque você nunca treinou para aquilo. Então tá tudo bem. Você não sabe fazer as questões, até porque é o normal de ser esperado. Você lê a prova e não saber fazer nada. E tá tudo bem. Faz parte do jogo, faz parte do processo. Tá? Ok? Faz sentido para vocês? E o quarto passo? O quarto passo é você buscar uma metodologia de estudo. Tá? Então, primeira coisa, né, que eu falei ali para vocês. Primeira coisa, você entender que a medicina é uma maratona, né? Você entender que é uma parada de longo prazo, não é do dia para a noite. Terceira coisa, você desenvolver o hábito, né? Pequenos passos. Terceira coisa, você lê a prova, tá? Lê a prova. Quarta coisa, você buscar uma metodologia de estudo, buscar um método para você aprender esses conteúdos, para você memorizar esses conteúdos, para você ter controle emocional, porque você vai ter sérios problemas emocionais, né? Porque daqui a um pouco você vai ver teus amigos se formando e você está estudando ainda. Daqui um pouco você já tem filhos. Daqui um pouco você não aprende, não memoriza, procrastina muito. Então você tem que ter controle emocional, né? Na primeira aula da Maratona Você na Medicina, que é o evento que eu vou fazer, que vai começar segunda-feira, a primeira aula a gente vai falar sobre o sistema límbico. O que é o sistema límbico, Léo? É como se fosse o cérebro emocional. Ele que vai modular as tuas emoções. E aí, não sei se vocês sabem, mas as emoções, elas participam diretamente do processo cognitivo de aprendizagem e de memória. Se eu mandar você fechar o olho e lembrar da época da escola,
provavelmente a memória que vai vir é uma memória que tem vínculo emocional para você. Talvez o dia que a tua professora te xingou, talvez o dia que você brigou com algum colega seu. Todas as memórias que você tem dentro da sua mente são memórias emocionais. Quer um exemplo? Quer um exemplo bem prático disso? O cara faz o cursinho presencial de R$ 3.000, tem aula com os melhores professores do estado, passa uma semana ele esquece tudo, mas o meme que ele viu na rede social ele nunca esquece. Vou repetir. Às vezes o cara tem uma aula extraordinária com o melhor professor do Brasil de física, mas passa uma semana e ele esquece tudo. Agora, o meme que ele viu na rede social, ele nunca mais esquece. Já aconteceu isso com você? Você aprende um meme da rede social, mas não aprende a fórmula de física. Comenta aí, já aconteceu isso com você? Comenta aí, já aconteceu isso com você? Você memoriza a música, mas não memoriza a aula de matemática. E aí tem um professor meu lá dos Estados Unidos que ele fala: conhecimento mais emoção igual memória de longo prazo. Então eu vou guardar as informações se eu tiver emoção associada a esse conhecimento. E é por isso que você vai na aula de matemática e passa uma semana, 2 semanas, você esquece tudo. Por quê? Porque é estressante. O professor fala e mostra X, mostra Y, faz uma fórmula, fala um monte de teoria, um monte de informação, entra por aqui e sai por aqui. Aí você pega, o Brasil tem excelentes professores de matemática, mas 95%, acho que até mais, 97% da galera que sai do ensino médio não sabe fazer um cálculo básico de matemática. E eu fui essa pessoa. Eu estou no último ano de medicina, mas há 6 anos atrás eu não sabia fazer um cálculo de matemática. E é vergonhoso falar isso? É. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas é fato. Eu saí do ensino médio analfabeto funcional. Eu não sabia, eu falava para mim fazer, não sabia usar pronome. Eu não sabia fazer conjugação verbal. Eu não sabia usar crase. Eu não sabia fazer um cálculo com decimais, que é aquele cálculo que envolve vírgula. Eu não sabia fazer divisão com decimais. Eu era analfabeto. Eu era a estatística do Brasil. A estatística do Brasil é: nós gastamos mais de R$ 1.000 com um aluno na escola pública, só que o cara sai da escola analfabeto. E aí o questionamento que eu faço, e acho que é por isso que eu recebo tanta crítica, para que serve a escola? Para que serve o cursinho? O cara sai da escola e não sabe nada. Olha, mas o cara fez o cursinho e passou na federal. Beleza. Mas por que ele toma Ritalina? Antes do cursinho ele não tomava Ritalina. Por que ele toma antidepressivo? Antes do cursinho ele não tomava antidepressivo. Por que ele toma remédio antipsicótico para conseguir dormir? Antes do cursinho ele não tomava. O que tem de errado durante esses 3 anos de cursinho que o cara fez? Por que ele desenvolveu compulsão alimentar durante o cursinho? Vamos discutir sobre isso? Olha, o vizinho do meu vizinho passou em medicina e fez cursinho. Mas vamos discutir como que ficou a saúde mental dele? Por que ele desenvolveu o síndrome do pânico depois do cursinho? Por que ele desenvolveu o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, depois dos 3 anos de cursinho? Show de bola, parabéns para ele. Passou na federal, show. Fez cursinho, show de bola. Mas por que ele desenvolveu transtorno do pânico depois do cursinho? Por que ele desenvolveu compulsão alimentar? Por que ele aumentou 15 quilos? Teve uma menina que mandou mensagem para mim. Fez cursinho, 4 anos de cursinho, ela aumentou 15 quilos. Obesidade grau 2. E aí, vamos discutir sobre isso? Por que ela toma fluoxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, depois dos 3 anos de cursinho? Ah, Léo, todo mundo que passa em medicina fez cursinho. Show de bola.
Vamos discutir sobre isso? Vamos discutir sobre... Porque assim, nós temos que discutir também sobre isso. Será que é o melhor caminho? Será que não tem um caminho alternativo? Foi o questionamento que eu fiz, porque eu fui reprovado. Eu segui esse método e fui reprovado. Desenvolvi depressão. Eu não estou falando aqui para vocês o que eu li, o que eu escutei. Eu passei por isso. Depressão, ansiedade. E fiquei 1 ano e meio sem estudar. Eu parei de estudar 1 ano e meio. Eu desisti. E quando eu voltei a estudar, eu pensei, eu preciso fazer algo diferente, porque Albert Einstein, há mais de 100 anos atrás, ele já falava, insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Vou repetir. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, eu fui aprender com os americanos, eu fui buscar estratégias alternativas para que eu conseguisse passar em medicina, para que eu conseguisse virar o primeiro médico da minha família. Não está escrito a quantidade de pessoas que começaram a fazer cursinho e foram diagnosticados com TDAH e começaram a tomar Venvance, Ritalina. Medicações tarja preta, medicações que você só consegue comprar com receituário amarelo. Temos que falar sobre isso também. Se o cursinho é tão eficiente assim, porque ele gera tantos aprovados, por que tem tantas pessoas que têm problemas emocionais, haja vista o cursinho? E é justamente isso que eu quero falar na primeira aula da Maratona Você na Medicina. A gente vai falar sobre a fórmula secreta para passar na medicina com 60 dias de estudo. E lá eu vou explicar para você por que demora 3 anos para passar em medicina. Por que demora 5 anos para você passar em medicina com o método tradicional. Sendo que você tem 80 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões nervosas. Você tem uma máquina embaixo da calota craniana. Você tem um supercomputador aqui embaixo. Só que não sabe usar. Porque desregula o nível emocional, você ativa as amígdalas do cérebro, que são responsáveis por toda a nossa resposta emocional. Apareceu um leão na tua frente, você ativa esses circuitos neuronais da amígdala do cérebro e você bloqueia o córtex pré-frontal. Você bloqueia a tua cognição. Para quê? Para você tomar decisões rápidas, impulsivas. Luta ou fuga. Você ativa a tua glândula adrenal. Libera corticoide. Libera cortisol. Libera as catecolaminas, nora, adrenalina. Para quê? Para você agir rápido. Você tem dilatação da pupila. Você aumenta a tua frequência respiratória. Para você lutar ou fugir. Só que isso acontece quando você está estudando. Você pega um papel, você senta para fazer uma redação e você ativa essas vias. É muito comum isso. Alunos, pessoas jovens com problemas hormonais por causa dessa desregulação emocional. Então, o sistema límbico, ele bloqueia, ele participa diretamente do teu processo de aprendizagem. Então, bloqueia a aprendizagem, bloqueia a memorização. Por isso que você senta para estudar matemática e não aprende. Não é porque você é burro, é porque está alterado, alguma coisa está alterada, teu emocional está alterado, teus hormônios estão alterados. E aí você não aprende, você não memoriza e você acha que você é burro. Você acha que é incapaz. Pô, Léo, eu estudo, não aprendo, esqueço tudo, tô com baixa memória. Tudo isso a gente vai discutir na primeira aula da Maratona Você na Medicina. É uma aula que tem 3 horas. Segunda-feira vai ser liberada essa aula. Inclusive, um pedaço da aula foi gravada na Harvard Medical School, a melhor faculdade do mundo. Um pedacinho da aula foi gravada lá dentro. Eu tenho contatos dentro da universidade e eu recebi essa liberação para poder produzir esse conteúdo para vocês lá. Porque o meu método de estudo é baseado em Harvard. Então, a primeira aula, um pedaço dela é gravada nos Estados Unidos. Porque lá eles estão há 10, 20 anos na nossa frente. Então, é importante que vocês participem da Maratona Você na Medicina.
esse evento gratuito que vai acontecer do dia 25 de setembro, 27 de setembro, 29 de setembro e 1º de outubro. Ou seja, são 4 aulas teóricas e práticas para ajudar você a passar em medicina e virar o primeiro médico da tua família. Então, portanto, participem. Léo, como é que eu faço para participar? Tem o link aqui abaixo do vídeo e o link na minha bio. Só pegar o link na minha bio, se inscreva lá, demora 3 segundos, é 100% gratuito, não precisa pagar nada. São 4 aulas que eu vou dar para você. Eu vou alertar você. Eu quero que você passe em medicina, eu quero que você vire médico também. Não faz sentido só eu vencer na vida. Não faz sentido só eu conquistar os meus sonhos. Eu quero que você também conquiste. Eu quero que você também passe em medicina e vire o primeiro médico ou a primeira médica da tua família. Tá bom? E lembrando que todos os dias eu tô fazendo lives. Todos os dias eu tô fazendo lives aqui no meu perfil. Então participem dessas lives, tá? Todos os dias. 8 horas da noite ao meio-dia. Todos os dias tem lives, tá? Talvez amanhã vai ter também, tá? Meio-dia e às 8 horas da noite. Então participem das lives. Tá bom, meus queridos? Participem. É a oportunidade de vocês aprenderem comigo. Tá bom? E quem não está inscrito ainda na Maratona Você na Medicina, se inscreva, tá? Tem o link na minha bio aqui, tem o link. Só se inscrever lá, toca no link e faça o seu cadastro, tá bom? E vejo vocês hoje às 8 horas da noite que vai ter a nossa live. E se você que está assistindo pelo canal do YouTube ficou até o final, parabéns, né? A maioria das pessoas pararam no meio da live e você ficou até o final. Então, estou muito feliz que você ficou até o final. E hoje, daqui um pouquinho, às 8 horas da noite, vai ter a nossa live aí de aquecimento para a Maratona Você na Medicina, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer hoje, às 8, que vai acontecer segunda-feira, dia 25 de setembro, tá bom? Tamo junto, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau.